Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Estamos caminhando no livro Mecanismos da Mediunidade e hoje, depois do capítulo 10, nós vamos para um capítulo muito legal, muito interessante. Não só interessante pelo conteúdo espírita de revelações ligadas à nossa tarefa de pensar, de exteriorizar as ondas mentais, mas de fazer relações com objetos que nós conhecemos e que André Luiz utiliza com primor para dar um pouco da ideia do que significa o nosso poder mental. Então, mais uma vez, nós vamos dividir o capítulo 11 em duas partes. E vamos começar com aquilo que você já está acostumado, que é o resumo que eu faço. O resumo tem a finalidade de mostrar a você que aquelas coisas que parecem do outro mundo, termos estranhos, descrições quiméricas, malucas, que às vezes espantam o leitor, na verdade, são facilmente compreensíveis, desde que a gente vá buscar a informação para ilustrar aquilo. E você desmonta aquele monstro, aquele Tiranossauro Rex que você viu no começo, ele se torna um gatinho, bonitinho, macio, simpático. Porque é de verdade que André Luiz nos faz perceber. Ele ensina com coisas tão bonitas, com comparações tão atraentes, aquilo que numa primeira leitura, se você for para o texto direto, você vai ficar assustado. Parece um monstro que vai te devorar. Então, pegue o seu caderno, pegue a anotação que você está fazendo, seja no livro, seja no caderno à parte, e vamos começar o encontro de hoje com o resumo. Depois que a gente fala do resumo, nós vamos para o texto original, nós não vamos pular o texto, tá? Então, vamos fazer uma viagem no primeiro subtítulo, que é o onda hertziana. Meu Deus, André, já começar assim com uma paulada? Onda hertziana, vamos ver. Vai lá no resumo, vamos comigo. Onda hertziana. Todos os fenômenos do espírito têm como substância o pensamento, que André Luiz chama radiação mental. Radiação, uma força que se irradia. E essa radiação ou pensamento é uma coisa que sai em diversas ondas, em múltiplas frequências, comparável à onda hertziana, considerando o cérebro como um aparelho emissor e receptor ao mesmo tempo. Poxa, mas ainda não está claro. O que é esse negócio de onda hertziana? Que coisa estranha. O cérebro é a fonte, substância, fenômenos do espírito, do pensamento, radiação mental. A gente então precisa entender o que são essas ondas. Quando falamos de onda, você lembra que ela tem uma descrição. Uma própria palavra onda quer dizer de subir e baixar, subir e baixar. Nós vamos então para o segundo item do resumo, que é onde nós estamos analisando essa questão para decifrar o que é a onda hertziana. Vamos lá? Explicação e ilustração de ondas hertzianas. As ondas de rádio são um tipo de radiação eletromagnética conhecido como ondas hertzianas, cuja frequência tem entre 100 Hz a 109 Hz. As ondas de rádio são radiações eletromagnéticas formadas por dois campos, o campo elétrico e o campo magnético, que são perpendiculares entre si e que oscilam simultaneamente na direção da propagação da radiação, variando de forma senoidal. Vamos dar uma olhada agora no slide que vem depois? Você vai entender isso. Olha aí, ó. As ondas vão numa direção. Aqui no caso,
da esquerda para a direita. E você vê, o campo elétrico sobe e desce, são as setas vermelhas. Sobe e desce, são cristas e vales, cristas e vales. E ao mesmo tempo que o campo elétrico cresce, também crescem as setas em azul, que fazem parte do campo magnético. Sempre que tiver onda elétrica, campo elétrico, vai ter campo magnético ao mesmo tempo. E ali você vai ver que entre a crista do campo elétrico, o ponto mais alto, e a crista da onda seguinte, o ponto mais alto da repetição da onda, existe uma letra grega que está ali, chamada lambda. Esta unidade, ela mostra o tamanho dessa distância entre a onda, a crista de uma e a crista de outra. Esta é uma marcação que os cientistas desenvolveram para medir determinado tamanho, comprimento da onda. Porque essa onda vai indefinidamente, mas ela tem um período. Então esse período vai da crista superior de uma até a crista superior da seguinte, que é essa distância. E você vai ver que existem ondas com lambdas cada vez maiores ou menores, porque isso tudo vai caracterizar determinada característica, vai dar uma explicação de como elas funcionam. Então, depois de você ter visto isso, veja agora no próximo slide as ondas que você conhece. Aí embaixo, olha, temos um espectro eletromagnético. Por que eletromagnético? Porque onde tem eletricidade tem magnetismo, que indica os diversos tipos de radiações eletromagnéticas com que nós interagimos no dia a dia, no cotidiano. Olha lá à direita, raios gama. Olha como as cristas estão muito pertinhas. O lambda entre as cristas é muito pequeno. Depois tem as ondas de raio-x. Já tem o lambda um pouquinho maior. Depois, ultravioleta. Já aumenta o espaçamento entre as cristas. Depois tem a luz visível. Todas as luzes do nosso espectro visível estão dentro de um comprimento de onda específico. Depois vem o infravermelho. Olha o infravermelho, como já começa a ficar uma onda comprida entre uma crista e outra. Aí vem as micro-ondas, são ainda mais longas. E aí vem, por fim, as ondas hertzianas. Olha à esquerda lá, está até escrito em vermelho, diferente dos demais. É uma onda muito comprida. A crista é, assim, muito longa. E cada uma delas tem uma característica. Você não vai fazer um raio-x num forno de micro-ondas, não é mesmo? Você vai precisar da onda adequada para fazer determinada coisa. E isto é uma das belezas da tecnologia. Então, entender que a onda hertziana é uma onda bem longa vai ajudar a gente a compreender que existem características diferentes, como nós vamos ver na explicação a seguir. Vamos lá de novo no próximo slide do resumo. O que diferencia essas ondas eletromagnéticas são os comprimentos e a frequência. A frequência é quanto ela se repete, né? O comprimento de uma onda corresponde à distância entre duas cristas ou duas depressões ou dois vales e é representado pela letra lambda. Quanto maior o comprimento da onda, quanto mais comprida ela for, menor é a sua energia. Já a frequência, que é a letra F, indica o número de vezes que a onda eletromagnética oscila, isto é, o número de vibrações em um segundo. A unidade de frequência, quanto que ela oscila por segundo, dessas ondas eletromagnéticas, é igual a 1 Hz, em homenagem ao físico alemão Heinrich Rudolf Hertz, que viveu entre 1857 e 1894. E agora você me pergunta, mas André, tá bom, eu estou entendendo. Então, quando a onda é compridona, ela não tem muita energia e a frequência dela é bem menor. Mas onde é que a gente encontra essa onda? Ah, o raio-x eu sei,
A luz visível eu sei. O micro-ondas tem na cozinha da minha casa, eu sei também. Mas onde é que eu encontro essa onda hertziana? Que é essa onda compridona? Vamos ver onde que é? Vamos lá, no próximo slide. As ondas de rádio AM e FM são um tipo de radiação eletromagnética que se situa nas ondas hertzianas, que, conforme você pode ver no espectro que nós mostramos, possui baixa energia e grandes comprimentos de onda. As ondas de TV também são exemplos de ondas hertzianas, cujas frequências são menores do que 10 elevado a 0 Hz. As ondas hertzianas são transmitidas e recebidas por meio de antenas. Além das transmissões radiofônicas usadas pelo homem, esse tipo de radiação também é emitido por estrelas e nebulosas. Então essa onda hertziana está no universo como um todo e está também em certos aparelhos que nós utilizamos na Terra. São ondas muito longas e por isso elas chegam muito a lugares muito distantes. AM, FM, elas têm essa característica de onda hertziana. E isto permite que as estações estejam muito longe e possam ser captadas a uma distância muito maior do que as ondas curtas, essas ondinhas muito pequenininhas. Então, observemos essa característica da onda hertziana e ela vai nos ajudar a entender que tanto o rádio, FM, AM, quanto a televisão, quanto os sinais das estrelas, eles estão dentro do padrão de onda hertziana. Ok? Então, André Luiz vai nos explicar isso agora no seu livro, no primeiro subtítulo, para que nós comecemos a entender o que ele está dizendo. Mas não se assuste não, que vai ser uma viagem muito agradável. Vamos lá agora ao subtítulo Onda Hertziana do livro Mecanismos da Mediunidade. Vamos lá ver o que ele está dizendo. Aí está o livro Onda Mental, subtítulo Onda Hertziana. Hertziana porque foi a homenagem ao Hertz, que foi o cientista que as descobriu. Examinando sumariamente, resumidamente, as forças corpusculares, os elétrons, os corpúsculos, de que se constituem todas as correntes atômicas do plano físico, corrente atômica, corrente de elétron, corrente de átomo, que o plano físico possui. Então, quando você vê, estudando isso de uma forma resumida, as forças que estão envolvidas nessa corrente de elétrons, diz André Luiz, podemos então entender, sem dificuldade, no pensamento ou radiação mental, a substância, a essência de todos os fenômenos do espírito, que se expressam por ondas de múltiplas frequências. Então ele está dizendo, para um pouquinho aí, está dizendo que em nosso cérebro, nosso espírito utiliza também para comunicar-se, para receber comunicações de ondas de muitas frequências diferentes. E aí ele vai agora começar a fazer o paralelo. Diz André Luiz, olha lá, valendo-nos de ideia imperfeita, a comparação é apenas visual, mas ela não é igualzinha, plena. Valendo-nos então de uma ideia imperfeita, podemos comparar esta frequência ou este fenômeno do espírito, podemos compará-lo de início à onda hertziana, considerando o cérebro como sendo um aparelho emissor e receptor ao mesmo tempo. Oh, puxa vida, ele só falou isso. André, mas você fez 5, 6 slides para explicar? Mas é para a gente começar a entender. Porque fala de onda hertziana, você não faz ideia de o que é. Você não sabe qual aparelho que possui. Você não sabe de onde vem. Você não sabe se as estrelas emitem ondas. Que todas estas realidades corpusculares que têm elétrons, eles apresentam essa característica ondulatória. E sempre houve na ciência uma discussão entre se a matéria era uma onda ou se era uma partícula.
né? Então, depois considerou-se uma coisa meio termo de posicionamento de partícula, ora como onda. Aí nós vamos começar a entender por que ele falou das ondas hertzianas e comparou o nosso cérebro a um aparelho emissor e receptor ao mesmo tempo. Nosso cérebro, imagina isso. Então, no subtítulo que vem a seguir, ele vai começar a falar de uma comparação mais detalhada. Pegue aí o nosso resumo e vamos dar sequência na explicação de André Luiz, que eu resumi para você entender. Eu ilustrei para você ter uma ideia. Vamos lá? Olha lá, o subtítulo é Pensamento e Televisão. Todo mundo entende que é televisão, né? Eu sei que entende. André Luiz, nesse subtítulo, ele compara o pensamento ao processo de transmissão e recepção televisivos. Todos eles utilizando as ondas hertzianas ou ondas de rádio. Para que esse sistema funcione emitindo e recebendo, é preciso ter aparelhos que captem imagens físicas, outros aparelhos que as convertam em ondas, outros que emitam ou irradiem ondas luminosas e sonoras, e outros que as capturem e as reproduzam como o emissor as gerou. Nosso cérebro, diz André Luiz, possui todas estas funções, como o sistema televisivo do mundo. Que interessante. Olha, você está me vendo, não está me vendo? Você está me vendo por quê? Porque eu estou sentado aqui atrás, existe uma câmera que está pegando a minha imagem, esta câmera está transformando esta imagem em impulso elétrico, está mandando esta imagem por um caminho que pode transmitir essas partículas, essas ondas, e você está em casa com um aparelho, seja um celular, um computador, uma TV, que está recebendo o impulso elétrico e está decodificando esse impulso elétrico e reproduzindo aquilo que você poderá ver e que eu estou aqui fazendo. Você vai ver como se... Você não está me vendo de perfil, você não está me vendo de ponta cabeça, você não está me vendo com cores diferentes, você está me vendo como eu estou. Então, tem que ser reconstruído aí, não é mesmo? Então, esse é o sistema televisivo. André Luiz, então, está falando que, meu Deus, isso acontece dentro da nossa cabeça. A gente pega a imagem, a gente processa a imagem, a gente envia a imagem, a gente reconstrói a imagem. A gente faz tudo. As informações, não só a imagem, som, cheiro, textura, tudo isso é simultâneo. Aqui nós temos que ter antena, câmera, temos que ter fio, cabo, computador, tudo para chegar. E você aí tem que ter um outro receptor, que é um computador, que converte a imagem, essa parafernália toda. Já imaginou isso tudo dentro da sua cabeça? Que tamanho que a gente teria que ter de cabeça para caber uma câmera? Só para você enxergar as coisas. E outra câmera, outro computador só para fazer a tela reproduzir a câmera que filmou. Agora, como ele está falando do mecanismo do pensamento e da televisão, vou mostrar para você uma imagem que vai te ajudar a ilustrar isto. Como é que funciona a questão da televisão? Vamos lá. Olha só que interessante. O funcionamento da televisão naquilo que é a captação da imagem. Você tem aí o aparelho chamado iconoscópio. Iconoscópio. À esquerda, você está vendo uma estrutura, um desenho para você entender as peças. Preste atenção que há o quê? Existe um canhão de elétrons que vem de baixo, existe uma câmara que está em vácuo. Nessa câmara há um mosaico, tá vendo? Uma plaquinha em pé. Você está vendo de perfil. É um esquema isso. Um perfil onde existe um mosaico que é sensível à luz, ora mais escura, ora mais clara. Tudo isso está envolto numa estrutura que garante o vácuo
E deste mosaico e daquele anel de ânodos em amarelo, saem informações elétricas, que são enviadas, como você vê, na parte de baixo, 2 fiozinhos pretinhos, que tem a parte de saída. E olha que interessante, aquele tubo compridinho que sai para baixo, assim, ele é um leitor, um escaneamento de elétrons. Então, o esquema mostra à direita, não a foto, mas o esquema. Você vê que tem uma lente. Aquela lente está captando a imagem. A imagem está sendo projetada no mosaico. O mosaico está sendo varrido por um feixe de elétrons. E ao fazer isso, eles convertem aquela claro escuro em impulso elétrico, que é enviado. Agora, nesse quadrado à direita, onde está a imagem como uma foto, você vê ele em ação. A primeira estrutura que você vê à direita seria a objetiva que capta a imagem. Essa imagem está fora do quadro, está sendo captada por essa bola que parece um coador, aqueles coador de você coar chá, um coadorzinho pequeno, e ela está sendo projetada lá dentro da câmara. Tem lá uma imagem de uma mocinha. Ela está sendo projetada naquilo que é o mosaico. Ao fazer isto, aquele feixe mais branco que sai daquele, como se fosse uma espada de luz assim, ele vai detectar os pontos mais claros e os mais escuros e vai converter isso em impulso elétrico, que vai sair dessa estrutura e vai ser enviada para aqueles que estão esperando receber a transmissão. Nossa, eu não sabia que a televisão funcionava assim. Nós já vimos em programas anteriores o tubo de Crookes. É um tubo que William Crookes, com ânodos e cátodos, ele conseguiu fazer o quê? Ele conseguiu demonstrar a emissão dos elétrons dentro do tubo de vácuo. Nós mostramos, inclusive, isso para você. Usando esse tubo, os pesquisadores foram desenvolvendo e chegaram à conclusão que, dependendo do tipo de mosaico, do material sensível, eles poderiam transformar a imagem que está ali em impulso elétrico. Depois que você entendeu como funciona isto, nós vamos para a continuidade do resumo. Dá uma olhadinha aí no resumo que vem a seguir. Depois que André Luiz fala sobre isso, ele explica o funcionamento do cérebro, o cérebro nosso, comparando esse funcionamento ao iconoscópio. Iconoscópio. Dentro da nossa cabeça tem um aparelhinho parecido com aquele. Aparelho que transforma imagens físicas em impulsos elétricos. Depois de produzida no iconoscópio, a imagem, transformada em impulsos elétricos de intensidades variadas, passa ao transmissor da imagem para depois ser reconstituída no aparelho receptor quase semelhante ao primeiro, que é o iconoscópio, e que nós conhecemos pelo nome de cinescópio. O primeiro é o iconoscópio e o segundo é o cinescópio, que nós conhecemos como o famoso tubo da TV, aquele tubão. Aí você falava assim: ai meu Deus, minha televisão pifou, queimou o tubo. Quando queimava o tubo da TV, você tinha que comprar outra, porque era justamente o tubo que fazia a reconstrução da imagem. Não era uma válvula, não era um fiozinho que soltou, não, o tubo pifou. O tubo era a alma da TV, porque a televisão só conseguia concretizar as imagens que eram emitidas se o tubo estivesse funcionando. Esse é o cinescópio. Então existe o iconoscópio, que faz a imagem, que capta a imagem e que a converte em impulso elétrico, e existe o cinescópio, que reconstrói a imagem, que usa princípios parecidos com o iconoscópio, só que no sentido inverso. Vamos dar uma olhadinha no próximo slide. Olha só.
funcionamento da televisão, o cinescópio. Esse é o famoso tubo. Do lado esquerdo vai chegar o quê? O feixe de elétrons que foi alterado lá, com a imagem alterada, transformada em impulso elétrico. Ele vai entrar, tem os canhões que direcionam a imagem, tem os campos magnéticos que alinham as imagens, e você vê ali, ó, são três tipos de cores, o vermelho, o verde e o azul, o RGB, né? Você sabia disso, né? O RGB, R de red, G de green e B de blue. O RGB é o conjunto de 3 feixes de cores específicas que tem que ser canalizados para dentro daqueles quadradinhos minúsculos que a tela da televisão é feita, para você poder identificar a reconstrução da imagem. E aí você vê o tubo, a letra F, a máscara feita de uma liga de aço, a letra E, que é o feixe de elétrons, a letra G são os eletroímãs de alinhamento vertical e horizontal do feixe de elétrons. Você vê, eles precisam estar alinhados, senão a imagem fica borrada, ela não se completa. E cada feixe de elétrons tem que passar por aquele quadradinho. Fica ali, ó, e ele se organiza. Mais claro, mais escuro, mais opaco, mais brilhante. Ele reproduz isto. Então, o iconoscópio converte aquela imagem em impulso elétrico. E o cinescópio pega o impulso elétrico e reconstrói a imagem. Seu André, que coisa interessante esse negócio. Você imaginou que dentro da sua cabeça você tivesse a estrutura tão precisa, tão detalhada para tudo isso? E não estou falando aqui, André Luiz está dando um exemplo da televisão, mas não é só em termos de imagem que ele está falando. Daí a importância de você entender que o seu cérebro funciona com base em ondas. E que agora, com o que André Luiz vai explicar, você, depois de ter visto mais ou menos o resumo, você já não vai ficar tão assustado assim com esses nomes malucos, iconoscópios, cinescópios, esses negócios, né? Vamos então agora ver o texto de André Luiz? Vamos lá. Pensamento e televisão. Recorrendo ainda a recursos igualmente incompletos, André Luiz vai fazer uma comparação, mas não é uma comparação perfeita, ele está usando uma coisa para ilustrar a ideia. Por isso que ele está dizendo que são recursos incompletos. Vamos recordar a televisão, cujos serviços acontecem, se verificam, à base de poderosos feixes eletrônicos devidamente controlados, feixes de elétrons. Nos transmissores dessa espécie, da televisão, é necessário combinar a aparelhagem necessária à captação, à transformação, à irradiação e à recepção dos sons e das imagens de modo simultâneo. Eu acho que você já viu algum vídeo em que a pessoa, ela faz assim, ó, e depois vem, você ouviu o que eu estava falando? Ou seja, você vê a pessoa falando, mas não escuta. Depois vem o som. Fala, não, mas esse negócio está em sincronia, está desincronizado. Alguma coisa não está certa. Então, para que a televisão funcionasse como um aparelho emissor e fornecedor de informações, era necessário que as duas coisas estivessem combinadas. E com isso, a imagem com a ideia viesse completa. Então, André Luiz está dizendo que é preciso, no contexto televisivo e também na nossa forma de ser, ter aparelhagem que seja capaz, como você vai ver de novo, a receber a captação da imagem, a transformar a imagem, a irradiar essa transformação e a recepção dos sons e das imagens de modo simultâneo. Aí ele continua dizendo, de igual maneira, até certo ponto, o pensamento, a formular-se em ondas, ele se estabelece dessa forma também, já que o pensamento, como nós já vimos lá no começo, é uma radiação mental, uma radiação magnética.
ele age de um cérebro a outro, como uma corrente de elétrons, de transmissor a receptor em televisão, de cérebro a outro. Olha que interessante. Ele está então fazendo primeiramente uma comparação. Você está me vendo. Eu estou falando alguma coisa que o livro está me ensinando. Você está aí, está recebendo o que eu estou falando. Está lendo o que está escrito, seja no resumo, seja no livro. Está ouvindo sincronicamente as duas coisas. Então, da mesma forma que você está tendo esta relação com o televisor, com o celular, com o que você está usando para me ver, o seu cérebro também. Então, nosso cérebro é composto dessas estruturas. Na relação pessoal, na convivência, nós podemos detectar as emoções de outra pessoa, podemos produzir emoções de outra pessoa, podemos ajudar uma outra pessoa a que ela se reerga ou que ela funde. Com pequenas emissões, não precisa ser muito não. Então, André Luiz está usando a ideia da televisão com a emissão e a recepção para você entender que você também tem isso, que você também faz isso. Agora você está recebendo, mas daqui a pouco você fala assim para alguém, olha, eu vi um negócio na televisão muito bacana, eu quero explicar para você. Aí você começa a emitir, você está emitindo. Ao contar, ao descrever, ao passar para alguém uma ideia, você se transforma na câmera que está emitindo, que está convertendo aquilo que você viu em impulso elétrico, impulso visual, impulso de ideia com a voz. E a pessoa começa a reconstruir dentro dela. Se eu, por exemplo, aqui dissesse para você, olha, eu estou diante de um frango assado maravilhoso. Ele está dentro de uma panela, está dentro de uma assadeira, repleto de batatas em volta, cheio de farofa. Tem duas mãozinhas assim de rabanete nas perninhas do franguinho que está assim. Ele está com uma cor dourada. Você vai reproduzindo isso dentro da sua cabeça. Eu não tenho nada disso, não tem nenhum frango aqui não. Mas eu estou falando e a sua cabeça está recriando a imagem do que eu estou falando. Você acabou de fazer isto. Olha que interessante. Agora André Luiz continua explicando, veja aí. Não desconhecemos que todo espírito é fulcro, é núcleo gerador de vida aonde se encontre. Ele está dizendo, o espírito é isso. E toda espécie de vida começa no impulso mental. O impulso mental dá origem a todas as coisas. Você inventou um frango agora. Um frango que te deu água na boca. Que você teve vontade de ir na frangonete e comprar um. Mas ele não existe. Eu estou contando. Você passou a dar vida a ele. Porque o impulso mental fez isso em você. Sempre que pensamos, diz André Luiz, expressando o campo íntimo na criação da ideia, naquilo que ele chama de ideação, e na palavra, na atitude e no exemplo, criamos formas pensamento ou imagens moldes, que projetamos para fora de nós pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença. Sobre todos aqueles que nos aceitem o modo de sentir e de ser, consciente ou inconscientemente, nós atuamos à maneira como se fôssemos o hipnotizador sobre o hipnotizado e verificando-se o inverso todas as vezes que nós aderimos ao modo de ser e de sentir dos outros. Neste segundo momento, estaremos sendo influenciados pelos outros, quando no primeiro momento nós somos quem influencia os outros. Então nós estamos agindo como se fôssemos hipnotizador e hipnotizados ao mesmo tempo. Aí ele vai agora explicar que essa explicação está ligada à nossa relação interpessoal. Mas na sequência, André Luiz vai dizer, olha, o campo espiritual daquele que age, daquele que sugestiona, gera no âmbito, na área da própria imaginação, os esboços ou planos que ele propõe exteriorizar. Para aí.
Então eu pensei, vou dar o exemplo do frango. Imediatamente a minha mente pensou no frango. Imediatamente ela plasmou para o meu pensamento a ideia da assadeira, daquela forma, onde estavam cheios de batatas, cebola. Cebola eu estou pondo agora, tá? Você já põe cebola aí na sua imagem. A perninha do franguinho assim, com os rabanetes enfiados, em forma de florzinha. Então, eu estava pondo isso na minha mente, essa imagem estava plasmada, e eu então comecei a criá-la, é o que ele está falando. A própria imaginação cria, a minha, no caso, dentro da minha mente, os esboços ou planos que eu estou propondo colocar para fora. E isto se assemelha à câmara de imagem desse transmissor vulgar que nós conhecemos como iconoscópio. Com o jogo de lentes adequadas, focaliza a cena sobre a face sensível do mosaico. O mosaico, lembra que nós fizemos o mosaico? Aquela tela que existe numa das extremidades dele mesmo, iconoscópio. Ao passo que um dispositivo explorador, situado na outra extremidade, fornece um tênue feixe de elétrons ou raio explorador que percorre a superfície do mosaico. Ele está explicando o iconoscópio que eu mostrei para vocês. Quando o raio explorador alcança a superfície do mosaico, desprende-se do mosaico, uma corrente elétrica de potencial proporcional à luminosidade da região que está atravessando. E compreende-se que a maior ou menor luminosidade dos pontos diversos do mosaico equivale à imagem sobre ele mesmo refletida. Ao pensarmos isso, perceberemos com facilidade que as variações de intensidade da corrente fornecida pelo mosaico equivalem à transformação, à metamorfose daquela cena transformada em eletricidade. Variações que respondem pelas modificações das cores e respectivos semitons. Por isso que a televisão não é uma coisa pastosa, sem profundidade. Não, ela tem a dinâmica da proporção, daquilo que se chama de o profundo, mais próximo, tridimensionalidade. Então, isso se dá por causa desse aparelho que nós vimos anteriormente, que é o iconoscópio, onde os pontos mais escuros têm uma potência elétrica, os pontos mais claros têm outra potência elétrica, então vai se gerando tons e semitons. Continuamos, André Luiz, vendo o que ele está comparando. Vamos lá. As imagens arremessadas através do dispositivo de focalização da câmera, atingindo o mosaico, se fazem invisíveis ao olhar comum. Dentro da imagem, dentro do aparelho, você não enxerga. Nessa fase da transmissão, os vários pontos do mosaico acumulam maior ou menor corrente elétrica, segundo a porção de luz que incide sobre eles. Somente depois dessa operação, que prossegue em variadas minudências ou detalhes técnicos, é que a cena passa ao transmissor da imagem. Até aí, ela está sendo decodificada e transformada em impulso elétrico. Depois ela tem que ser transmitida. O transmissor da imagem precisa agir para depois reconstituir-se através do cinescópio ou válvula da imagem no aparelho receptor. Válvula essa cujo funcionamento é quase semelhante, é quase análogo ao do iconoscópio na transmissão da imagem, embora fisicamente não se pareçam. É o tubo da TV. Então você está vendo que essa estrutura que André Luiz está descrevendo, nós mostramos a você como que é. E então você vê que a ideia, quando você tem uma ideia, você primeiro plasma na sua mente, depois você fica pensando, como é que eu faço para chegar na mente dos outros? Você já notou que algumas pessoas dizem assim, fulano morreu. Fulano morreu. Aí você recebe, fulano morreu. Tem pessoas que chegam e falam assim, vou te contar uma coisa muito, muito séria. Você conhece o fulano? O fulano, aquele que vinha aqui em casa, aquele que trabalhava na repartição X.
Aquele que era casado com a Beltrana. Olha, você está mostrando a imagem. A pessoa está tendo a chance de pensar, vai reconstruir a figura da pessoa, vai ver a pessoa na sua memória. Aquele que tinha uma perna de pau, ou que era meio manco, ou que era estrábico. Aquele que usava uma peruca. Ah, sei! Você já fez a ideia, a imagem na sua cabeça. Você não sabe o que aconteceu com ele. Olha só quantas emoções eu estou transmitindo. Olha só o que eu estou criando, que estou dando a chance, estou com diversas tonalidades preparando a notícia. Estou dando à pessoa que está ouvindo a chance de ela também ir construindo dentro dela aquilo que eu quero que ela se compenetre. Nossa, sim, eu lembro dele. Encontrei com ele na semana passada. A gente estava no mesmo ponto de ônibus. Então, sabe o que aconteceu? Não, morreu. A pessoa leva um choque. Credo, morreu assim do quê? Encontrei com ele semana passada. A emoção dramática é transmitida com a coloração do que você está falando, com a maneira como você expressa, com aquilo que você dá tempo, porque leva um tempo entre a pessoa ouvir e a pessoa fazer a combinação dentro da ideia. Quando as ideias são faladas muito atropeladas, quando a pessoa não dá tempo para o receptor organizar a imagem dentro dela, ela fica assim, mas você falou isso para mim? Eu não prestei atenção, acho que você não falou não. Falei, é que você falou tão atropelado, que quem está ouvindo não lembra. Eu tenho um amigo que eu chamo ele de Speed Casper. Quando ele vai dar aviso, ele vai porque ele tem medo de falar. Então ele fala tão depressa que os avisos dele, se você pedir para quem ouviu escrever o que ele falou, ela não vai saber. Ele lembra de um, talvez do primeiro, e lembra do último. O último agora vocês vão ficar com a palestra do nosso irmão fulano de tal. Isso aí a pessoa guardou, porque ele está se livrando do enrosco. Mas é que ele não entende que quando você vai criar a imagem, você precisa forçar a maneira de outros recondicionarem a imagem dentro deles. Então precisa fazer o quê? Precisa falar com calma, precisa dar a cada palavra uma tonalidade diferente. É como aqueles palestrantes que só ficam falando, hoje em dia vamos falar sobre tal coisa que eu pesquisei no livro tal, vocês vão encontrar no livro tal, o Espírito André Luiz falou no livro tal, e no livro tal, amém, assim seja. Você não entende nada, você não grava nada, porque a pessoa ficou naquele negócio, naquela mesmice. Porque apesar de ser espírita, ela não entende bolhufas do que é que o André Luiz está falando, da capacidade de criar imagens mais fortes, mais fracas, mais amplas, mais estreitas, com o que ele vai passar. Quem não consegue fazer isso é porque não estruturou na sua mente a ideia, não fez a imagem clara do frango. Apenas fala, tem um frango depenado que está no forno e já está moreninho, pronto. Quem vai ouvir não vai saber direito de detalhes. Mas se você é detalhista, se você sabe descrever, se você fala do sabor, se você fala do cheiro do frango, o povo baba. Só de pensar. Como eu sei que você está babando agora no frango, que está na hora do almoço. Né? Então, mas isso é só a primeira parte do programa. Nós vamos na próxima semana terminar este capítulo 11º. Eu espero que você já possa ir lendo, para você ver que não tem nada de difícil. Basta pesquisar. Basta entender o funcionamento, né? Você vai ficar maravilhado com o que vem na segunda parte, tá bom? Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Até o nosso próximo programa e muita paz.